Muito bom dia e que Deus abençoe a sua vida em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos no nosso canal aqui realizando uma leitura diária da palavra de Deus, além de fazer uma oração sempre ao final da nossa leitura. Durante essa semana estamos convidando você a orar conosco para que haja paz em Israel. A própria palavra de Deus nos manda a orar pela paz em Jerusalém, a paz em Israel. Tem vivido, nesses últimos dias, como nós temos visto nas notícias, uma situação de conflito, uma situação de grande luta, de grande dificuldade, que pode se estender até para o mundo, né? Nós esperamos que não aconteça, esperamos sim que a intervenção do Senhor e a vontade do Senhor seja que esse conflito possa ter um fim o mais rápido possível. Há muitas pessoas que estão certamente sofrendo por causa desse conflito, pessoas inocentes que têm sofrido por causa desse conflito, e nós já vimos vídeos terríveis aí na internet, né? Aliás, eu não vi, mas soube de coisas terríveis que têm sido divulgadas aí. Sabemos que toda guerra traz realmente essa pior parte do ser humano, que é esse caráter que foi, vamos dizer, contaminado pelo pecado e que tem feito com que o homem venha a agir de forma tão covarde, tão terrível. E não só nas guerras, mas também na vida diária. Muitas vezes perto da gente nós já vimos coisas terríveis acontecer por culpa de um caráter de um homem que perdeu a imagem e semelhança de Deus por causa do pecado. Agora, o importante é saber que nós podemos sim ter de volta essa imagem e semelhança do Senhor através de Jesus Cristo. Nós precisamos ter a fé no nosso Senhor Jesus, para que possamos ter a sua imagem e semelhança restaurada em nós. Não é somente crer nele, mas é o crer nele e se arrepender e confiar que através da sua graça podemos sim fazer a sua vontade, como a palavra de Deus diz, que é ele que efetua em nós tanto o querer como o realizar, ou seja, é ele que coloca em nós o querer dele e é ele que nos capacita para realizar o querer dele, tá bom? Eu quero ler com você hoje Mateus capítulo 21, verso 28, que fala da parábola dos dois filhos, parábola dos dois filhos. O texto diz assim: e que vos parece? Um homem tinha dois filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: filho, vai hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu: sim, senhor, porém não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa, mas este respondeu: não quero. Depois, arrependido foi. Então, ele chegou para um dos filhos e mandou ele trabalhar na vinha, e esse filho prontamente disse: não, eu vou, pai. Mas não foi. O outro filho, ele disse: vai lá trabalhar na vinha. O filho disse: não, eu não vou não. Mas depois ele, arrependido, ele foi. Olha só. Qual dos dois, Jesus pergunta, qual dos dois fez a vontade do pai? Qual dos dois? Não está difícil. Está difícil? Não. Qual dos dois fez a vontade do pai? O primeiro, aquele que falou que ia, mas na hora não foi? Ou o outro, que falou até que não ia, mas depois se arrependeu e foi? Olha só. Disseram: o segundo. Declarou-lhes Jesus: em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Olha só. Quem eram os publicanos? Meretriz era uma prostituta. O publicano era o cobrador de imposto, que era mal visto, era visto como corrupto naquela época. Era o pior que havia na sociedade daquela época. É como se falasse o drogado hoje, o assassino, o bêbado, enfim.
Jesus está falando aqui sobre o conceito que aqueles religiosos tinham do pecado, que era um conceito vazio, um conceito raso, que levavam eles a acreditar, a se apoiar, né, no fato de serem religiosos e o fato de frequentar a igreja, uma sinagoga naquela época, uma igreja nos nossos dias, o fato de professar ser um cristão, de ter uma religião e deles se apoiarem, no caso deles não, no nosso caso ser cristão, eles não eram cristãos, mas isso representa para nós a mesma coisa. Nós nos apoiamos na religião, se nós nos apoiamos em que eu sou uma boa pessoa, olha, eu não faço mal para ninguém, eu não roubei, eu não matei, eu não prostituí, eu estou bem. Se nós nos apoiamos apenas nesse fato e não entendermos o conceito real do que é o pecado, e Jesus mostra isso aqui, através dessa parábola dos 2 filhos. Porque um foi e disse que não ia, mas na hora obedeceu. O outro disse que ia, mas não obedeceu. Então, qual fez a vontade do Pai? Foi o segundo, aquele que disse que não ia, mas depois se arrependeu e foi. Então, o conceito do pecado não é apenas essas transgressões que nós acabamos de falar agora, que sim são condenadas na Bíblia. Tá? Quando nós lemos lá, até eu fiz aqui algumas anotações, lá em Efésios, no capítulo 4, depois você lê, no versículo 25, fala que nós devemos falar a verdade, não a mentira. Por quê? Porque a mentira é um pecado. Lá em Efésios 5,18 diz para que você não se embriague com vinho, porque o embriagar-se com vinho é um pecado. Lá em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 18, manda a gente fugir da imoralidade sexual. Por quê? Porque a imoralidade sexual é um pecado. Lá em Efésios 4,28 diz, olha, não furte, não roube, porque o roubar é um pecado. Lá em 1 João capítulo 3, verso 15, fala que aquele que odeia o seu irmão é um assassino e não tem a vida eterna em si mesmo. Por quê? Porque o assassinato é um pecado. Então todas essas coisas são pecado. Agora, elas não se resumem apenas a isso. A simples desobediência, Jesus fala ali, daquele filho que disse que ia, mas não foi o suficiente para que Jesus usasse ali como um exemplo para dizer, olha, vocês são esse filho, que pensa que está certo, diz que vai, mas na hora não obedece. Por isso que ele diz, publicanos e meretrizes, eles vão passar à frente de vocês, eles vão entrar, porque vão se arrepender. Eles vão dizer que não, eu não vou, mas na hora vão recapacitar, vão ver a vida vazia que estão vivendo e vão se arrepender e dizer, não, eu vou obedecer o meu pai. E esses sim, vão entrar no reino de Deus. Olha só. Então, querido, nós precisamos, através dessas palavras do nosso Senhor Jesus, nós precisamos realmente rever muitos conceitos, que nós temos da nossa vida cristã. Qual tipo de cristianismo que nós estamos vivendo nos dias de hoje, eu e você, tá? Então essas palavras precisam, sabe, nós precisamos meditar nelas, nós precisamos gravá-las no nosso coração. Como diz em Hebreus 3,13, que foi a palavra que a gente começou essa semana a falar, na segunda-feira nós falamos sobre ela. Essa palavra que fala sobre ter esse cuidado de se exortar mutuamente para não ser endurecido pelo engano do pecado. Tá? Então eu quero deixar essa mensagem para o nosso coração nesse dia de hoje e eu quero convidar você a unir-se a mim em oração nesse momento. Vamos orar? Pai querido e amado, que o Senhor tenha compaixão, que o Senhor tenha misericórdia de nossa vida, que o Senhor nos perdoe, Senhor nos lave, precisamos de Ti, nada somos sem o Senhor, nada somos sem a Tua presença,
Eu não quero viver, Pai. Eu não quero viver afastado de Ti. Eu não quero, meu Pai, ter o coração endurecido pelo engano do pecado. Por favor, tenha misericórdia de mim. E também de cada um dos que estão acompanhando essa mensagem. Porque nós queremos ser aquele filho que obedeça, que ouça a Tua voz, que viva em obediência ao Senhor. Oh, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor traga cura para o nosso mundo, para o nosso coração, para a nossa casa e para o mundo que nós estamos vivendo, um mundo que está adoecido pelo ódio, pelo pecado, um mundo que tem vivido em conflito. Oramos pela paz, paz em Israel, paz em Jerusalém, paz ali naquela região do Oriente Médio. Senhor, em nome de Jesus, oramos para que haja paz, oramos para que haja restauração. Oh, Senhor, tenha misericórdia. Senhor, consagra este copo com água também e abençoe a nossa semana, abençoe os pedidos de oração que têm sido enviados aqui, em nome de familiares que estão vivendo em conflitos, que estão doentes, que haja cura, que haja restauração pela fé. Em nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe o seu dia e até amanhã.